Começávamos, efetivamente, por uma primeira questão, neste caso, perguntar a cada um dos candidatos qual seria um bom resultado, na ótica de cada um. Michael Chamley, o que é que seria um bom resultado? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentos também aos meus colegas do debate de hoje. Quero desde já lamentar a morte do ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Antes ainda de começar, agradecer ao convite da Rádio Hertz por fornecer-nos esta oportunidade de debatermos todos. O Volt apresenta-se nestas autárquicas como o partido mais recente de Portugal, sendo estas as nossas primeiras eleições a nível nacional. Apresentamos uma equipa jovem, apresentamos uma equipa que está forte e pronta para trabalhar sem ousadia de usar os melhores nas posições corretas. Somos o rosto da mudança e nestas autárquicas somos a única equipa dentro dos presentes capazes de implementar esta mudança no Conselho. Temos a capacidade de orientar Tomar para o progresso. Viemos com o propósito de quebrar o estereotipo da população, estereotipo esses que foram ao longo do tempo criados pelos políticos que tivemos. Viemos com o propósito de quebrar a monotonia e o marasmo político que acompanham o nosso Conselho há décadas. Vamos finalmente introduzir a prática da democracia participativa na nossa terra, onde todos irão ter voz, mas mais importante que isso, onde todos serão ouvidos. Vamos tentar, como é óbvio, introduzir o século XXI no nosso Conselho e, em termos de resultados, como são as primeiras eleições para a gente, qualquer resultado seria bom, mas gostávamos imenso de mexer com os jovens e com a abstenção aqui do Conselho. Volte aproveitando a sua juventude, e aqui não estou a relacionar, não estou a dizer que um jovem é mais competente do que o menos jovem. Quero aqui falar numa perspectiva de futuro e tendo também em consideração que tem essa ligação ao Instituto Politécnico de Tomar. Os jovens, hoje em dia, têm futuro num Conselho como Tomar? Antes de mais, claramente que estamos a enfrentar uma crise demográfica a nível global, a nível dos países ocidentais e a nível nacional também. Mas não podemos referir que não é uma componente autárquica. Porque até temos exemplos no Médio Tejo de, por exemplo, Orem ou Entroncamento, que respectivamente 3% e 0,3% de perca de população que tiveram. Ou seja, ao termos 10,4% de perca de população, isso só demonstra que nestes 10 anos o trabalho que foi realizado não agradou a essa mesma população que teve de sair para fora. O Volt também vê os lamentos das famílias tomarenses que veem os seus filhos partir para fora, para o litoral ou para mesmo o estrangeiro. Queremos inverter esse ciclo e é para isso que cá estamos. Como é que inverte esse ciclo? Sim. A nossa equipa pretende combater esta crise demográfica da seguinte maneira. O ponto 1 que já se falou é a habitação, os arrendamentos acessíveis para todos, oportunidade de emprego para todos e promover o movimento jovem e das suas famílias no Conselho. Foi a tal questão, como disse, em relação aos jovens. Em termos de habitação, obviamente que temos muitos edifícios aqui que são abandonados e que podem ser reestruturados e reanalisados a sua função, tal como também o Volt tinha a proposta Habitação para Todos, que, nomeadamente, até referi isso na entrevista para o ERSE, é como se fosse uma falácia da bola da neve que engloba os três temas dentro. Isto é, para garantirmos a entrada de investimentos e garantirmos a entrada de oportunidade de trabalho para a população tomarense, temos que as empresas têm que ter garantias para se instalarem em Tomar. Essas garantias, uma das quais pode ser então a habitação. Para garantirmos arrendamentos acessíveis, temos que fazer construções públicas, não é? Que indiretamente poderão então influenciar o mercado de habitação privado. E tem espaço já em mente? Onde é que se faz? Antes de mais, tem que se analisar, não é? Essas habitações que estão, digamos, ou mal geridas, não é? Ou estão abandonadas ou estão vazias, e não se trata apenas de, digamos, construções da Câmara
nós temos muitos edifícios e muitas instalações que, digamos, estão ao abandono, mas não são da Câmara, não é? E isso tem que ser visto de um ponto de vista, imagino, se nós temos um prédio gigante, e temos alguns até na cidade mais velha, não é? Que estão abandonados. Esses aí têm que levar sanções por cima por estarem abandonados, não é? E por não se fazer lá nada. É desta maneira que nós depois podemos fazer arrendamentos acessíveis, influenciando então o mercado de habitação privado. Em relação às empresas, às quais querem essa garantia de habitação para os seus trabalhadores, será importante que seja feito um facilitismo, pois a Câmara não pode ser digamos, contrariar, tem que facilitar antes, não é, a instalação das empresas, e a garantia que essas empresas terão ter, elas poderão, ou seja, ao se instalarem em Tomar, poderemos fazer um compromisso com essas empresas grandes que queremos cá, de elas também investirem um pouco na nossa habitação, porque não é assim do nada que escolhemos um espaço e fazemos uma construção e baixamos os preços. Tem certeza que há empresários dispostos a isso? É assim, obviamente que Tomar está numa localização estratégica a nível nacional e não vejo problema nenhum em, por exemplo, empresas grandes de transportes ou mesmo de armazéns quererem ficar cá porque ficamos bem localizados. Temos aqui a IC9, temos aqui saídas para autoestradas, estamos no meio do país, temos aqui a Espanha ao lado também e, de facto, eles irão ficar interessados se nós propusermos o projeto que nós temos e que consiste nisso. Em relação a promover os jovens, óbvio que os apoios aos jovens têm que ser feitos. Por exemplo, nós falamos no Politécnico, eu tenho imensos amigos que acabaram, não é, vários cursos e Tomar é uma cidade turística, não é? Mas os alunos do Politécnico que acabaram o curso de turismo, infelizmente, estão a trabalhar fora da sua área porque não têm lugar cá. Não têm cá colocação. Não têm colocação cá, o que é estranho porque estamos sempre a promover o turismo e o turismo é a alavanca do nosso concelho. E esses alunos ficam de fora. Micael, também PDM, o Volt nesta matéria, como é que vê este documento e que impactos é que ele pode ter depois de uma aprovação? Temos que ter em conta também que o PDM demora bastante tempo a ser aprovado, não é? Em média, nem dura um mandato, portanto é óbvio que esteja desatualizado, é normal. Óbvio que e subscrevo as palavras do candidato da CDU, que tem de ser bem analisado, tem que ser estudado por todos antes da votação e é sem sombra de dúvida que a Assembleia tomará a melhor opção, vota ou não. Vou-lhe ser sincero, ainda não analisei em si o PDM, as ideias que lá estão, e porque até, mais uma vez, não posso analisá-lo sozinho, tenho que explicar e tem lá assuntos que não se percebe a primeira leitura. Mas, de facto, é algo que, provavelmente, se estivesse na Assembleia, tinha que estudar primeiro, analisá-lo e depois daria, então, uma resposta. Mas temos que ter em conta, então, esse assunto que não é de um dia para o outro que se faz e é normal estar desatualizado. Portanto, essas críticas são um bocadito... não são construtivas. Este documento foi, digamos, elaborado um pouco à revelia da população, digamos assim, sem o conhecimento da população daquilo que estava a passar? A falta digamos assim, de democracia participativa está presente em qualquer setor do Concelho de Tomar e não só. Portanto, obviamente que sim. A partida temos que estar, isto tinha que ser mais, como disse, próximo dos próprios cidadãos, o que não foi feito. Votar contra ou a favor de um documento nesta situação, como é que o Volt atuaria? Volto a referir que o primeiro passo seria analisar pormenorizadamente, não é? Neste momento não lhe posso dizer contra ou a favor porque não tenho uma ideia construtiva e não analisei em condições, não é? Não tenho opinião acerca do contra ou a favor, mas espero que, tal como o candidato da CDU disse, que o trabalho que vem pela frente da Assembleia é analisá-lo e então
certamente será tomada a decisão correta. Avançamos, mudamos de tema. A ERTE tem feito uma série de debates ao longo das últimas semanas, tendo em vista precisamente as autárquicas, e pelos nossos estúdios passaram os diferentes candidatos à presidência das juntas de freguesia. Na maior parte, ou na esmagadora maioria, todos eles se centram na questão do saneamento ou falta dele. Vou para o candidato do Volt, aqui para tentar equilibrar estes números, Michael Schemli. A entrada em cena da Tejo Ambiente abre boas perspectivas para que estes candidatos, sequente população, possa ter melhores soluções no horizonte? Bem, a parte do saneamento é bastante sensível do Conselho. Nós, com a equipa, demos a volta às freguesias através, para saber os problemas, e não houve uma única freguesia que se queixasse do saneamento ou das fossas ou do que quer que seja neste sentido. Que não se queixasse. Não se queixasse, exatamente. Porque, a gente que falava era com a população. Também entrávamos em contacto com alguns presidentes das freguesias, mas o nosso foco era saber mesmo a informação da população local. Sabemos que em 2017 o número de saneamento era 57%, 58%, se não me engano, e em 2021, pois a senhora candidata do PS corrige-me, à volta de 70%, se não me engano. A média do país, a partida é 85%, e óbvio que ainda estamos abaixo dessa média de saneamento. Consegue perceber como é que chegamos aqui? Ou como é que não chegamos a essa média? Como é que nós chegamos? É porque não houve investimento suficiente para termos a taxa de cobertura de saneamento básico, digamos, pelo menos num nível nacional. Porque temos o exemplo aqui da Vila Nova da Barquinha, que tem 97% da taxa de saneamento. Ou seja, está muito acima do nível nacional. Isto é um problema autárquico, sem sombra de dúvida, que também podemos relacionar com o tema que já debatemos, que foi a fixação de gente. Como é que vamos fixar gente se não temos saneamento? E também, a nível de saneamento, junta-se a rede móvel, não é? Que nas freguesias não... É impossível de cativarmos gente com essas condições. De facto, perguntou-me acerca da Tejo Ambiente, se não me engano. Exato. Quem entrar para a Câmara, óbvio que tem os contratos a cumprir, antes de mais, não é? Nós temos de ver se esses contratos estão bem formados, se compensam continuar com eles ou interrompê-los e arranjar, digamos, outro fornecedor. Isso passa por um certo tempo inicial de análise, não muito extenso, como é óbvio, não podemos perder tempo de agir no nosso Conselho, mas esses números, de facto, são um pouco preocupantes, porque estamos abaixo do nível e que, se queremos cativar, se queremos desenvolver, é investir na qualidade de vida das pessoas acima de tudo e não na estética urbana, digamos assim. Ou seja, com poder de decisão não dá como certa a continuidade com a Tejo Ambiente. Se tiver poder de decisão, não dá esse cenário como certo, é isso? É assim, volto a dizer, analisamos as propostas que tivermos, não é? E se houver melhor, se houver oportunidade de, digamos assim, fazermos esta taxa de cobertura saneamento básico aumentar, obviamente que sim. Mas se não, teremos de continuar. Certamente temos que fazer um estudo inicial, uma análise, e a partir desse estudo faremos as nossas conclusões, certamente. Permita-me olhar para essa visita que diz ter feito por algumas das freguesias, por todas. O que é que lhe foi transmitido? Viu situações não posso que citar, o deixaram preocupado, senão... mas viu situações que o deixaram preocupado, e aqui nomeadamente falta de saneamento com o impacto em questões ambientais? É assim, a falta de saneamento, em geral, vemos freguesias que são muito mais abandonadas do que as outras. Como é óbvio, há freguesias que têm uma taxa de cobertura melhor, há freguesias que têm uma taxa de cobertura, não digo nula, mas terrível. E, de facto, há essa discrepância, essa lacuna, que mostra, de certa maneira, a discriminação de uma freguesia para a outra, que não pode acontecer. Temos, de certa maneira, equilibrar essa taxa em todas as freguesias para ser pelo menos igual, não é? E é o objetivo com o qual
no qual vamos trabalhar, não é? É investir na qualidade de vida das pessoas inicialmente, que é a nossa prioridade. Fez alguma promessa a essas pessoas? É assim, eu fiz a promessa que ia analisar esse assunto e que a taxa de cobertura, sem sombra de dúvida, iria aumentar, porque a prioridade, lá está, não é estética urbana, não é investir em obras, digamos assim, um pouco, não posso dizer desnecessárias, todas são necessárias, mas há prioridades e é uma questão de gestão. E na nossa estratégia de gestão, lá está, a qualidade e o conforto de vida dos cidadãos está em primeiro lugar, e o saneamento básico, tal como as redes móveis, é o conforto e a qualidade da vida das pessoas que lá residem. E pronto, e basicamente elas continuam um pouco insatisfeitas por causa desse assunto que é sensível. Tem noção do investimento que é necessário fazer quando se fala nesse aumento de taxa de saneamento? Obviamente que é um investimento grande, sem sombra de dúvida, mas terá que ser feito pouco a pouco, não é de um dia para o outro que temos a taxa de saneamento básico a 100%, nem a 90%. E estamos a falar de milhões, não é? Mas lá está, como disse, iremos fazer tudo para que tenhamos as melhores propostas para, tanto financialmente, não é, tanto financeiras, como em termos de aumentar essa taxa, digamos assim. Já agora, e permita-me continuar consigo, mesmo para equilíbrio de tempos, este modelo intermunicipal, Tomar está agregado com mais concelhos, e daí até o ambiente, haverá aqui alguma rivalidade excessiva que possa prejudicar na altura de distribuir investimentos? Acredita nisso? Tem noção de como é que é feita esta distribuição? Sim, isso está tudo à base da política, não é? Há uns concelhos que têm mais investimento, há outros concelhos que têm menos. Isto não é, digamos assim, surpresa para ninguém. Temos que apresentar os nossos projetos e insistir para que esses projetos sejam aceitos, não é? Agora, óbvio que alguns não vão, outros vão. Isto é assim, a Tejo Ambiente tem vários concelhos e tem que optar no qual investir, certamente. O nosso objetivo, o objetivo da Câmara, é cativá-los a investir cá, de forma a que o nosso concelho progrida e desenvolva-se nesse sentido. Muito bem, vamos passar a um último tema, vamos tentar ser um bocadinho mais rápidos em relação a este, que é o tema da saúde, para falarmos das questões como a urgência médico-cirúrgica, as consultas de desenvolvimento, por exemplo, são tudo questões importantes. Algumas situações que têm marcado também a atualidade em Tomar nos últimos tempos. Como candidatos estão cientes do problema, naturalmente podem ou não garantir que estes serviços regressam a Tomar, ao fim e ao cabo, nos próximos 4 anos. Micael Schmeling. Bem, muitos descrevem a nossa situação hospitalar como impossível de mudar. Nós não somos da mesma opinião. Uma das resoluções será claramente o desenvolvimento do concelho, o crescimento do mesmo, tanto a nível demográfico como económico e urbano. Neste sentido, se não perdermos mais umas décadas em mandatos monótonos, teremos um concelho forte e destacável que certamente irá voltar a ter mais valências. Não é fácil a gestão de 3 centros hospitalares como se fosse um, mas Tomar tem de voltar a ter, nos próximos anos, pelo menos a urgência médico-cirúrgica no nosso hospital, que acaba por ser a alma de um hospital, no fundo. Temos de lutar para promover essa ideia. E pronto, e óbvio que através desse desenvolvimento do nosso concelho, se teremos mais influência aqui, essas valências serão dadas. Mas não podemos descrever o sistema de saúde do concelho apenas com o hospital. As freguesias, pronto, lá está mais uma questão que a gente, quando foi às freguesias, o tema dos centros de saúde foi muito tratado e algumas delas até notava-se que ficava mesmo triste as pessoas por serem abandonadas e a saúde não chegar às freguesias. Não podemos esquecer que
o conselho é constituído pelas 11 freguesias e a má gestão que é elaborada em várias freguesias é vista a olho nu, digamos assim. Fala-se na possibilidade de encerrar extensões de saúde em algumas dessas freguesias. Não só encerrar, como, digamos, coligar também, porque há umas freguesias que têm bastantes e não funcionam bem, porque são muitas. Há outras freguesias que têm só um, com infraestrutura brutal, que foi algumas, como é o caso da Sabacheira, que é um centro de saúde novíssimo, tem apenas 10 anos e é uma infraestrutura boa, só que não tem funcionalidade, ou seja, os fregueses de lá queixam-se porque ora não tem absolutamente ninguém, ora nem funciona por marcações, ou seja, isto é uma falta de gestão que é feita a nível de saúde nas freguesias e as pessoas depois é que sofrem. Não só na freguesia de Sabacheira, como nas outras. A solução é reorganizar, digamos, deste sentido, ver as instalações que temos, a estrutura que temos, falar novamente com as pessoas a ver qual seria a maneira indicada e melhor para instalar então um sistema de saúde perfeito, mas óbvio também que temos de ver as condições que temos e que podemos com os médicos e com os enfermeiros e nesse sentido então arranjarmos uma solução perfeita para cada freguesia, porque as freguesias não podem ser deixadas somente ao abandono como tem sido. Pronto, lá está isto, umas melhores que as outras, umas têm boas infraestruturas, mas má gestão, outras não têm simplesmente infraestrutura. Não há um equilíbrio em nenhum ramo, digamos assim, em nenhuma freguesia. E é o que as pessoas ultimamente têm notado e têm medido quando a gente ia lá fazer as nossas, digamos assim, visitas a descobrir o que é que está mal. Bem, Micaela e Chemli, também educação, propostas. Bem, quando falamos em educação, estamos a falar em jovens e em crianças. E crianças e jovens são o futuro do nosso concelho, portanto é um tema bastante sensível. Em termos das escolas, lá está a discrepância que há pouco falaram entre as freguesias, continua, e já tinha dito que era em todos os ramos quase. Como disse um candidato da CDU, um exemplo, e se calhar provavelmente será a melhor escola não só do concelho como do distrito, a do centro escolar, acho que é Dom Pedro IV, que era de ser o nome. Tive a oportunidade de ver aquilo por dentro e por fora. 5 estrelas, mas vamos aí ao lado a Carregueiros, onde são os pais que sustentam a escola, sem qualquer tipo de modernismos e sem nada. Lá está a lacuna dos investimentos. Em vez de, digamos, proporcionalmente investirmos em cada freguesia, estamos ou é 8 ou é 80, e não pode ser assim. Também se falou na freguesia de Sabacheira, onde, lá está, as pessoas, por muito que se diga que deixam os alunos onde trabalham, nem todas são assim e não podemos... Muitos partidos não vão lá falar com as pessoas e depois julgam globalmente o assunto. Mas lá está, os alunos... Os pais deixam os alunos de Sabacheira, por exemplo, no concelho vizinho, porque lá está, não podem ir à freguesia de Carregueiros que não tem condições e que não tem financiamento, não posso dizer nenhum, porque tem lá as ajudas da Câmara e a associação dos pais, mas da Câmara não tem, por exemplo, financiamento. E as pessoas queixam-se muito disso. Em relação ao fechar e abrir as escolas, lá está, mais uma vez... a falta de gestão. Porquê? Porque podemos ter 10 escolas em Tomar ou mais e podemos ter X alunos, não é? E esses alunos podiam se meter numa escola, enquanto que numa freguesia onde se necessita uma escola está fechada. Ou seja, isto do fechar e do abrir também não é fechar num lado e abrir no outro. Tem que haver uma gestão e uma estratégia concreta, tendo em conta as necessidades da população local. E para saber as necessidades da população local, tem que se falar com eles pessoalmente e não inventar histórias, digamos assim. Em termos do IPT, como já tinha dito há bocado na parte da fixação, a gente tem uma proposta que os alunos tomarenses e que se faça um cartão, digamos, um cartão do jovem tomarense ou do estudante tomarense, onde, digamos que para um certo emprego, entre 2 opções ou 3
pessoal qualificado com a mesma qualificação, isto é, se tem 12º ano um e se tem 12º ano outro, a preferência será o tomarense, ou seja, com aquele cartãozinho. Essa é uma das propostas que nós temos e queremos falar disso com o Politécnico também. Temos que dinamizar a informação do nosso Politécnico, porque temos aqui o IPT, não foge muito longe do IPL, mas, no entanto, o IPL tem muita mais imagem a nível nacional do que o nosso Politécnico de Tomar. Lá está, e é dinamizar esse processo e inverter a situação que estamos a viver. Em termos dos transportes, é um ponto também que, lá está, não temos isso em debate, mas em termos de educação, os transportes são fundamentais. Os pais, muitas das vezes, não têm a capacidade de ir a um sítio ou ao outro, e os transportes, fora dos transportes escolares, não é? Porque os transportes escolares só estão a trabalhar num ano letivo, e depois outra queixa dos fregueses normalmente é que a partir aí por volta de meados de junho, finais de junho, acabou, até o início da escola, ou seja, mesmo para pessoas idosas é um ponto difícil porque podiam aproveitar às vezes para ir mesmo para a cidade e não o podem fazer porque simplesmente o transporte escolar é mesmo escolar, ou seja, não é um ano inteiro. Michael Schmerli. Antes de mais, quero destacar a importância que Tomar tem para o VOLT. Nas nossas primeiras eleições, candidatamos-nos autonomamente apenas em 3 concelhos do país, Lisboa, Porto e Tomar. Somos um partido bem diferenciado dos outros, usufruímos da prática da democracia participativa, onde todos têm voz e, o mais importante, onde todos são ouvidos. Garantimos que os tomarenses farão parte das soluções para os problemas do concelho. Apelo aos tomarenses que gastem 2 ou 3 minutos do vosso tempo para conhecerem o VOLT, para conhecerem a nossa candidatura. Temos projetos fantásticos que vão ao encontro a qualquer população. Somos os únicos nestas autárquicas que apresentamos o rosto da Europa, o rosto do progresso e o rosto da mudança. E se os tomarenses realmente querem a mudança, vão votar em nós. Obrigado.